meu filho que eu cuidei por 35 anos, decidiu me deixar em um asilo sem nem sequer tentar me ajudar. Eu gastei 35 anos da minha vida garantindo que o Pedro nunca soubesse o que era passar frio ou fome, trabalhando em 2 empregos e vendendo até as joias que herdei da minha mãe para pagar a faculdade de direito dele. Mas o agradecimento que recebi foi um par de malas velhas jogadas no porta-malas do carro dele e uma viagem sem volta para um lugar que cheira a desinfetante barato e abandono, porque tudo começou naquela manhã de segunda-feira, quando ele entrou na minha cozinha com um sorriso forçado que eu deveria ter reconhecido como um aviso de perigo, dizendo: "Mãe, eu consegui uma oportunidade incrível para você passar um tempo num resort de descanso. Vai ser como umas férias eternas com pessoas da sua idade." E eu, boba e cega pelo amor materno, acreditei que o meu filho finalmente estava retribuindo todo o sacrifício que eu fiz. Então eu arrumei minhas coisas com alegria, achando que voltaria para casa em 2 semanas. Mas quando ele parou o carro diante daquele portão de ferro descascado, com uma placa escrita "Recanto da Paz", meu coração deu um solavanco de puro terror, e eu olhei para ele e perguntei com a voz trêmula: "Pedro, que lugar é esse? Isso não parece um resort." E ele nem sequer teve a coragem de olhar nos meus olhos. Ele apenas entregou os meus documentos para uma enfermeira com cara de poucos amigos e disse com uma frieza que me gelou a alma: "Mãe, a sua casa já foi vendida. Eu precisava do dinheiro para investir na minha nova firma, e você já estava ficando muito dependente. Aqui você vai ter horários e não vai me dar mais despesas." E eu senti o chão sumir sob meus pés, enquanto ele dava as costas e caminhava em direção ao carro de luxo que eu mesma ajudei a financiar com a minha aposentadoria. E o som do motor roncando enquanto ele acelerava foi como o barulho de um tiro de misericórdia na minha dignidade, deixando-me ali, parada naquele pátio cinzento, segurando uma mala que continha apenas restos de uma vida que ele decidiu apagar como se eu fosse um erro de contabilidade. E o pior de tudo foi ouvir a enfermeira dizer: "Não adianta chorar, vovó, aqui os gritos não atravessam as paredes." E naquele instante, a tristeza se transformou em algo muito mais sombrio, uma promessa silenciosa de que, se eu sobrevivesse àquela traição, o Pedro aprenderia que o sangue que ele desprezou era a única coisa que realmente o mantinha de pé no mundo dos homens. A primeira noite naquele quarto úmido foi um mergulho lancinante em uma realidade que eu nunca imaginei habitar, porque o cheiro de mofo, misturado com a sopa rala que me serviram, parecia impregnar não apenas as paredes, mas a minha própria pele, enquanto eu ouvia os lamentos de outros idosos nos corredores que soavam como ecos de um futuro que o Pedro decidiu que eu merecia, e eu fiquei deitada naquela cama rangendo, olhando para o teto descascado e lembrando de como eu passei noites em claro cuidando das febres dele, de como eu trabalhava em dobro para que ele tivesse o melhor computador e os melhores livros, apenas para ele me descartar como um móvel velho que não combina mais com a decoração luxuosa da sua vida de advogado de sucesso. E enquanto eu tremia sob um cobertor fino que mal cobria meus pés, o Pedro estava certamente brindando com champanhe caro em algum restaurante badalado, usando o dinheiro da venda da minha casa. A casa onde ele deu os primeiros passos e onde eu guardava cada desenho de escola dele para impressionar a nova namorada fútil que sempre me olhou com desdém. E a raiva começou a substituir a tristeza quando eu percebi que ele não apenas me deixou ali, ele bloqueou o meu acesso às minhas próprias contas bancárias, alegando que eu não tinha mais capacidade mental para gerir meu patrimônio, uma mentira sórdida que ele orquestrou com um médico amigo dele para garantir que eu ficasse trancafiada enquanto ele dilapidava o esforço de uma vida inteira. E na manhã seguinte, quando uma enfermeira ríspida me acordou jogando um uniforme cinza sobre a cama e dizendo que eu deveria agradecer por ter um teto, eu vi através da janela gradeada um jornal velho jogado no pátio com uma coluna social destacando a inauguração da nova sede da firma dele, com uma foto dele sorridente, ostentando um relógio que custava o equivalente a 3 anos de permanência naquele asilo imundo. E naquele momento, eu entendi que a bondade que eu ensinei para ele foi substituída por uma ganância patológica que o transformou em um estranho, perverso. Mas o que ele não sabia, em sua arrogância cega de quem acha que os velhos são invisíveis, é que eu ainda guardava em um fundo falso da minha mala antiga o diário do pai dele, com provas de que a herança que o Pedro usou para abrir sua primeira empresa nunca foi dele por direito, mas sim um desvio que eu escondi para protegê-lo da justiça anos atrás.
animais. E agora que ele me jogou aos lobos, eu percebi que a única coisa que me restava era usar esse mesmo segredo para destruir o pedestal de ouro onde ele se sentou, custe o que custar, porque se ele queria que eu vivesse entre os esquecidos, ele logo descobriria que uma mãe traída tem a memória mais afiada do que qualquer sentença judicial que ele possa redigir em seu escritório climatizado, e honestamente, se o Pedro achava que eu ia passar o resto dos meus dias fazendo tricô e esperando a morte chegar, ele esqueceu que quem ensinou ele a jogar xadrez fui eu. E nesse tabuleiro de ingratidão, ele acabou de entregar a rainha de bandeja para o checkmate mais humilhante da história da advocacia brasileira. Eu não passei 35 anos limpando os rastros das burrices do Pedro para me deixar abater por uma enfermeira que mal sabe limpar o próprio nariz, então comecei a observar cada fresta daquele asilo com a paciência de uma cobra que espera o momento certo para dar o bote, percebendo que o Recanto da Paz era, na verdade, um esquema de negligência que o Pedro provavelmente escolheu por ser o mais barato e isolado possível para que eu não tivesse voz. E enquanto ele postava fotos em iates com modelos que têm metade da idade dele e usava o dinheiro da minha aposentadoria para pagar garrafas de champanhe que custam o valor de um carro popular, eu fiz amizade com o seu Jorge, um antigo contador de uma multinacional que estava trancado na ala leste e que guardava um smartphone escondido dentro de um rádio de pilha velho, um homem que foi jogado ali pelos mesmos motivos que eu e que ainda mantinha a mente mais afiada que um bisturi, e nós dois começamos a traçar um plano para monitorar as movimentações financeiras do Pedro através da rede Wi-Fi precária da administração que o seu Jorge conseguiu hackear em uma noite de insônia, porque se o meu filho achava que a tecnologia ia protegê-lo de uma velha que ele considerava obsoleta, ele estava prestes a descobrir que a minha geração não precisava de algoritmos para entender como se destrói uma reputação construída sobre mentiras. E no meio das nossas sessões noturnas de espionagem digital, eu vi a primeira rachadura no império dele quando um dos seus clientes mais importantes, um magnata do setor imobiliário, começou a enviar e-mails furiosos questionando o sumiço de fundos que o Pedro jurava estarem investidos. E eu apenas sorri para o seu Jorge enquanto via o Pedro, através das câmeras de segurança da própria firma que o seu Jorge conseguiu acessar remotamente, roendo as unhas e tentando forjar documentos no meio da madrugada com o rosto suado e o olhar desesperado de quem sabe que o castelo está ruindo, sem saber que o seu maior erro não foi o crime financeiro em si, mas sim ter subestimado a mulher que o ensinou a ler as entrelinhas dos contratos e que agora guardava o diário que provava que a sua fortuna inicial era fruto de um roubo que eu mesma acobertei para não vê-lo preso quando ele era apenas um jovem ganancioso. E a minha vingança estava começando a ganhar corpo, enquanto eu via a pele dele ficar cinzenta na tela do celular, provando que o medo de ser descoberto estava começando a devorá-lo por dentro. E eu só conseguia pensar que se ele queria me ver em um asilo para ter paz, eu faria questão de que ele terminasse em uma cela de 3 metros quadrados, onde o único resort disponível seria o banho de sol cronometrado. E sinceramente, se o Pedro achava que o direito era a profissão dele, ele esqueceu que eu sou formada em sobrevivência com pós-graduação em lidar com gente ingrata, e no fim das contas o risoto de luxo dele vai acabar sendo substituído pela quentinha da penitenciária, que tem um tempero bem mais amargo do que o manjericão da minha antiga cozinha. O som da sirene da ambulância, que trazia mais um moribundo para o Recanto da Paz, se misturava ao zumbido eletrônico do celular que o seu Jorge segurava com as mãos trêmulas, mas os meus olhos não saíam daquela tela minúscula, onde o desmoronamento do Pedro era transmitido em tempo real, um espetáculo de humilhação que eu saboreava com uma calma que me assustava, pois eu via meu filho, aquele que eu embalei no colo e que jurei proteger de todo o mal, ser cercado por investigadores da Polícia Civil dentro da sua própria fortaleza de mármore e vidro. E a expressão de arrogância dele foi substituída por um terror animal quando ele percebeu que as senhas que ele mudou e os arquivos que ele deletou já estavam nas mãos da doutora Beatriz, a promotora que me visitou ontem e que saiu daqui com o coração em chamas após ouvir os meus relatos de como eu fui dopada e arrastada para este buraco para que ele pudesse assinar documentos em meu nome, e eu conseguia ouvir pela escuta que o seu Jorge instalou. O Pedro gaguejando para os policiais: "Vocês não podem entrar assim, eu tenho imunidade, eu sou um advogado influente", e a resposta do delegado foi um soco de realidade que quase me fez pular de alegria quando ele disse: "O senhor não é nada além de um criminoso comum que roubou a própria mãe e agora vai responder por cárcere privado e fraude financeira qualificada." E enquanto ele era conduzido para fora da firma sob o olhar de desprezo dos seus funcionários e os flashes das câmeras de TV que ele tanto amava usar para se promover, eu senti que o peso de 35 anos de dedicação cega estava finalmente sendo retirado dos meus ombros, porque ele nunca me viu como pessoa. Ele me via como um
caixa eletrônico de onde ele poderia sacar até a última gota de dignidade. Mas o que o Pedro esqueceu na sua ganância estúpida é que o diário que ele nunca encontrou e que agora está seguro nas mãos da doutora Beatriz não contém apenas provas dos crimes atuais, mas o mapa completo da fortuna oculta que ele achava que era sua e que agora será confiscada para indenizar cada uma das famílias que ele deixou na miséria. E a enfermeira ríspida que antes me tratava como lixo, agora se aproximava com uma voz mansa e um olhar de pavor perguntando se eu precisava de um chá, pois ela viu o carro oficial da promotoria estacionado lá fora e percebeu que a velha demente tinha amigos em lugares muito altos. E eu apenas a olhei com um desprezo gélido e disse: guarde o seu chá para o próximo que vocês tentarem enterrar viva, porque eu estou saindo daqui hoje, e você e o diretor deste lixo serão os próximos a ocupar uma cela ao lado do meu filho. E a sensação de vitória foi tão intensa que o cheiro de desinfetante do asilo pareceu se transformar no perfume das rosas do meu antigo jardim, provando que o Pedro pode ter vendido a minha casa, mas ele nunca conseguiu vender a minha alma, e agora ele terá décadas na prisão para pensar em como foi inteligente trocar o amor incondicional de uma mãe por um par de algemas e uma reputação jogada na lama. E se ele achava que o asilo era um lugar de descanso, ele vai descobrir que a cadeia é o lugar perfeito para ele finalmente aprender o que significa ser deixado sozinho com a própria consciência imunda. O som do portão de ferro do Recanto da Paz batendo atrás de mim enquanto eu caminhava em direção ao carro da doutora Beatriz foi a sinfonia mais bonita que já ouvi em toda a minha vida, porque naquele momento eu não era mais a vovó descartável que o Pedro tentou apagar da existência, mas sim uma mulher que estava retomando as rédeas do seu destino enquanto via o império de mentiras do meu filho ser devorado pelas chamas da justiça, e enquanto eu me acomodava nos bancos de couro legítimo do veículo da promotoria, sentindo o ar-condicionado limpar os resquícios do cheiro de abandono dos meus pulmões, o Pedro estava vivendo o seu pior pesadelo na sala de interrogatório, tentando desesperadamente usar o seu cartão de crédito Black para pagar uma fiança que ele achava que compraria a sua liberdade. Mas o que ele não sabia é que a doutora Beatriz já havia emitido uma ordem judicial de bloqueio total de bens, e eu pude ver pelo tablet da promotora o vídeo da câmera de segurança do banco mostrando o momento exato em que o Pedro tentou passar o cartão e ouviu da gerente que todas as suas contas estavam congeladas por suspeita de lavagem de dinheiro e fraude contra idosos, e a cara de desespero dele, com o cabelo impecável agora todo bagunçado e o terno de $3.000 amassado pelo suor do pânico, era a imagem da derrota mais deliciosa que eu poderia imaginar, porque ele gritava que era um erro, que ele tinha milhões, enquanto a realidade batia na porta avisando que ele não tinha mais um centavo para pagar nem o café da manhã da delegacia. E para completar o cenário de destruição total, a namorada dele, aquela mulher que ele chamava de o amor da sua vida e que me tratava como um estorvo, apareceu na delegacia não para levar um advogado, mas para retirar as malas dela da cobertura dele antes que a polícia lacrasse o imóvel, dizendo em alto e bom som para quem quisesse ouvir que ela não namorava perdedores e muito menos homens que roubam a própria mãe, deixando o Pedro sozinho no banco dos réus, sem dinheiro, sem noiva e sem a dignidade que ele achava que o status de advogado lhe conferia. E enquanto ele chorava na cela pedindo para falar comigo, achando que o meu coração de mãe amoleceria como sempre, eu apenas assinei o documento de retomada de posse da minha fortuna oculta e disse para a promotora que eu não tinha nenhum filho chamado Pedro, apenas um processo criminal que eu pretendia levar até as últimas consequências. E a ironia máxima foi descobrir que o apartamento de luxo que ele comprou com o dinheiro da minha casa estava com as prestações atrasadas e seria leiloado em breve, o que significa que o homem que me jogou num asilo para não ter despesas agora não tinha nem onde cair morto, enquanto eu era conduzida para uma suíte de um hotel 5 estrelas paga com o dinheiro que ele tentou esconder de mim, provando que o mundo dá voltas. Mas a volta que o Pedro deu foi direto para o fundo do poço sem direito à corda de resgate. E se ele achava que eu era incapaz de gerir minha vida, ele vai ter muito tempo para ver, da janela de uma cela comum, como eu gerencio maravilhosamente bem o patrimônio que ele nunca vai voltar a tocar. E sinceramente, se o Pedro queria que eu tivesse férias eternas, ele acertou em cheio. Só esqueceu que quem ia ficar com a conta do hotel era eu e quem ia ficar com a conta da justiça, sem direito à gorjeta, era ele. Eu entrei naquele tribunal de mármore branco com a postura de uma rainha que estava retomando o seu trono, usando um conjunto de seda que custava mais do que o Pedro conseguia declarar de imposto de renda, e quando os meus olhos cruzaram com os dele no banco dos réus, vi que o meu filho estava reduzido a uma carcaça humana, usando um uniforme de detento que não escondia a sua desnutrição emocional, porque o homem que se achava o mestre das leis agora estava sendo triturado por elas. E a doutora Beatriz abriu a sessão revelando que as investigações não
não apenas confirmaram o roubo da minha herança e o cárcere privado, mas também uma rede de corrupção sistêmica que ele mantinha para subornar funcionários de cartórios e hospitais. E o juiz, um homem de face gélida que não aceitava desaforos, olhou para o Pedro e perguntou com uma voz que ecoou como um trovão porque ele achava que tinha o direito de enterrar a própria mãe viva. E a resposta do Pedro foi um gaguejo patético sobre estresse profissional e falta de discernimento. Uma desculpa que foi prontamente esmagada por um áudio que o seu Jorge conseguiu recuperar do lixo eletrônico do celular dele, onde ele ria com a ex-noiva e dizia entre um gole de vinho e outro que a velha logo bateria as botas no asilo e deixaria o caminho livre para a nossa viagem de luxo à Grécia. Afinal, ela já viveu demais e só serve para dar despesa. E o silêncio que se seguiu no tribunal foi tão pesado que eu conseguia ouvir o suor do Pedro pingando no chão de madeira, enquanto eu permanecia ali, imóvel, sentindo cada grama de dor daqueles meses de abandono se transformar em uma satisfação fria e calculada. E para fechar a manhã de humilhação absoluta, eu pedi a palavra e revelei ao juiz que, através de uma manobra legal de aquisição de dívidas que o próprio Pedro tinha me ensinado anos atrás, durante as suas aulas de direito, sem saber que estava armando a própria forca, eu havia acabado de comprar todas as notas promissórias e débitos fiscais da firma dele que estavam em atraso, tornando-me legalmente a sua maior credora e a nova proprietária majoritária de todos os ativos, imóveis e até da marca do escritório que ele tanto se orgulhava, o que significava que no momento em que ele saísse daquela sala, se algum dia saísse, ele não teria nem um par de sapatos que não pertencesse legalmente a mim, e eu vi o desespero dele atingir um nível quase letal quando ele percebeu que a mulher que ele subestimou como obsoleta era agora a dona absoluta do seu passado, do seu presente e de qualquer futuro que ele pudesse imaginar, deixando-o num vácuo de solidão onde nem os seus advogados de defesa, que ele chamava de irmãos, queriam mais atendê-lo por saberem que ele não tinha mais como pagar nem uma caneta. E eu apenas ajeitei o meu colar de pérolas, levantei o queixo e saí da sala de audiências sem olhar para trás nem por um segundo, ouvindo os seus gritos de "Mãe, por favor, tenha piedade, eu sou seu filho", sendo abafados pelo bater das portas duplas do judiciário que selavam a sua transição de advogado de elite para um prisioneiro sem posses. E, sinceramente, se o Pedro achava que o direito era uma ferramenta para o forte esmagar o fraco, ele aprendeu da pior maneira possível que, na minha lei, a única coisa que não tem direito a recurso ou apelação é o desprezo de uma mãe que aprendeu a cobrar juros compostos sobre a ingratidão. A vida na suíte presidencial de um hotel 5 estrelas tem um frescor que o Pedro nunca vai entender, porque enquanto eu acordo com o som suave do piano no lobby e o cheiro de café de grãos selecionados, o meu filho está aprendendo a rotina brutal de uma cela comum superlotada, onde o status de doutor não vale nem um prato de comida extra, e a doutora Beatriz me informou que a recepção dele na penitenciária foi exatamente como eu planejei, já que a notícia de que um advogado de elite tinha sido preso por roubar a própria mãe idosa correu mais rápido que o vento entre os detentos, e agora ele divide 6 metros quadrados com homens que, apesar de criminosos, ainda guardam um respeito sagrado pela figura materna e tratam o Pedro como a escória do sistema prisional. E eu aproveitei o meu primeiro café da manhã em liberdade total para assinar a ordem de liquidação de todos os bens da firma que agora me pertence, mandando leiloar cada peça de arte, cada mesa de carvalho e até o frigobar de luxo onde ele guardava seus vinhos premiados. E fiz questão de que todo o lucro fosse revertido para uma reforma completa naquele asilo imundo onde ele me jogou, mas com uma condição contratual explícita. O lugar agora se chama Centro de Apoio Helena e oferece o melhor tratamento do estado para idosos abandonados, transformando o inferno que ele escolheu para mim em um santuário de dignidade para outros que não tiveram a mesma sorte de ter um diário secreto. E o Pedro, através do seu defensor público, já que nenhum advogado particular aceita o caso dele sem garantias financeiras, tentou me enviar uma carta manuscrita implorando por uma visita e dizendo que estava sendo ameaçado pelos colegas de cela, alegando que o ambiente era insalubre e perigoso para alguém com a educação dele, e eu apenas li a primeira linha antes de usar o papel para acender uma vela aromática no meu spa, sentindo um prazer quase poético ao ver as súplicas dele virarem cinzas, porque ele não reclamou da insalubridade quando me viu deitada naquele colchão com cheiro de urina, e agora que ele descobriu que eu doei a sua coleção de relógios suíços para um orfanato local, ele começou a ter crises de pânico diárias, percebendo que o seu futuro não será em uma mansão na Grécia, mas sim limpando o chão de um pátio de cimento sob o sol do meio-dia. E eu até mandei entregar no presídio um catálogo da nova reforma do asilo, com fotos dos jardins maravilhosos e das suítes confortáveis que o dinheiro dele financiou apenas
apenas para que ele saiba que eu estou vivendo a vida que ele tentou me roubar, enquanto ele apodrece num lugar onde a única coisa que brilha é a grade de ferro. E a ironia é tão grande que o Pedro, que sempre se orgulhou de ser um homem de negócios, acabou fazendo o investimento da vida dele. Trocou todo o seu patrimônio por uma cama de pedra e um uniforme laranja que não combina nada com o tom de pele dele. E sinceramente, se ele achava que o crime não compensa, ele devia ter aprendido que o que realmente não compensa é esquecer que a mulher que te ensinou a andar também sabe exatamente onde colocar o pé para você. Tropeçar e cair direto no fundo de uma cela sem direito a banho de espuma. O desespero tem um cheiro muito específico, e no caso do Pedro, ele cheira a papel mofado e ao suor frio de quem percebeu que o labirinto jurídico que ele mesmo construiu agora não tem saída, pois a doutora Beatriz me ligou hoje cedo para contar que o meu filho tentou a sua jogada mais infame até agora. Ele instruiu o seu defensor público a alegar insanidade mental temporária, alegando que o choque da prisão e o abandono materno o levaram a um colapso psicótico, na esperança de ser transferido para um hospital psiquiátrico onde as condições seriam menos brutais do que na cela comum onde ele agora limpa as latrinas com a própria escova de dentes, mas o que ele esqueceu, na sua arrogância de acreditar que é o homem mais inteligente da sala, é que eu guardei cada registro médico, cada exame e cada avaliação psicológica que ele fez desde a infância para entrar nas melhores escolas, provando que ele possui um QI acima da média e uma clareza de raciocínio invejável, o que transformou a sua tentativa de se passar por louco em uma evidência clara de má-fé e tentativa de obstrução de justiça. E o juiz ficou tão indignado com essa manobra covarde que não apenas negou o pedido, mas ordenou que ele fosse colocado em isolamento por tempo indeterminado por tentar manipular o sistema. E eu vi as fotos do prontuário dele hoje. Ele está magro, com o olhar perdido e os dentes amarelados. Uma sombra patética do homem que costumava gastar R$1.000 em um corte de cabelo e que agora implora por um pedaço de sabonete decente, enquanto eu estou aqui, sentada na varanda da nova casa de praia que comprei com o dinheiro que ele tentou esconder em paraísos fiscais, sentindo a brisa do mar e planejando o meu próximo cruzeiro pela Europa com o seu Jorge e outros sobreviventes daquele asilo imundo que agora são meus amigos de alma. E é fascinante ver como a vida se equilibra, porque enquanto o Pedro tenta convencer os guardas de que ouve vozes para fugir da realidade, eu estou finalmente ouvindo a minha própria voz de novo, uma voz que ele tentou silenciar sob o pretexto de senilidade. E a ironia máxima é que a única insanidade comprovada nesse processo foi a minha, por ter acreditado por 35 anos que eu estava criando um homem, quando na verdade eu estava alimentando um parasita social que só precisava de uma traição para revelar a sua verdadeira face monstruosa. E a doutora Beatriz ainda me deu uma notícia maravilhosa. A Receita Federal descobriu uma segunda camada de empresas de fachada que ele usava para lavar dinheiro de políticos corruptos, o que significa que a pena dele, que já era alta, vai ser estendida por mais 15 anos sem direito a condicional, garantindo que o Pedro saia da cadeia apenas quando o seu rosto estiver tão enrugado quanto o meu estava quando ele me jogou naquele asilo. E eu fiz questão de mandar entregar para ele um espelho de plástico na cela, apenas para que ele possa acompanhar o processo de envelhecimento solitário que ele tanto desprezou em mim, sentindo na pele cada segundo do tempo que ele achou que eu não teria mais direito de viver, e cada centavo que ele tentou desviar está sendo usado para processar o médico que assinou o meu laudo falso de demência, garantindo que o Pedro não tenha sequer um aliado restando no mundo exterior, enquanto ele apodrece em um lugar onde o sol não bate, e onde o único direito que lhe resta é o de permanecer calado, enquanto a sua vida é desmantelada por completo. A justiça tem um jeito muito silencioso de agir quando o barulho das algemas cessa, e eu percebi isso ao receber o relatório médico detalhado que a doutora Beatriz me enviou, informando que o Pedro foi transferido às pressas para a ala hospitalar do presídio após um colapso físico completo, apresentando uma úlcera nervosa perfurada e crises severas de hipertensão que os médicos da detenção mal conseguem controlar, o que é uma ironia amarga, considerando que ele sempre zombou das minhas dores nas articulações, dizendo que eu estava apenas querendo chamar atenção, e agora é ele quem está estirado em uma maca de metal, sem o conforto dos lençóis de 1000 fios egípcios que ele comprava com o meu dinheiro, sentindo o peso da própria maldade corroer o seu estômago, enquanto o corpo dele finalmente desiste de sustentar a máscara de sucesso que ele tentou manter a todo custo. Mas o ápice da minha vitória aconteceu hoje à tarde, quando eu estava sentada no meu novo escritório particular e recebi a visita de um representante de um fundo de investimento internacional com uma proposta que me deixou sem fôlego, pois eles descobriram que um antigo terreno industrial abandonado que o Pedro herdou do pai e que ele considerava terra
morta e um peso tributário inútil, está localizado exatamente no epicentro do novo polo tecnológico da cidade, e a oferta para a compra do imóvel chegou à casa dos 25 milhões de reais, um valor que o Pedro nunca sonhou em ver na vida e que ele teria descoberto se tivesse tido a decência de tratar a mãe com o mínimo de humanidade em vez de tentar me dopar para assinar procurações. E eu assinei a carta de intenção de venda sentindo uma satisfação gélida ao saber que ele será informado dessa transação na cela, sabendo que cada centavo dessa fortuna colossal pertence exclusivamente a mim e que ele não terá direito a nenhum grão de areia dessa herança, já que o juiz declarou a sua indignidade sucessória devido aos crimes cometidos contra a minha integridade física e mental, e o Pedro agora definha na enfermaria, cercado pelo cheiro de éter e pelo abandono que ele mesmo semeou, descobrindo que a maior riqueza da vida dele foi vendida para financiar a vida de luxo da mulher que ele tentou enterrar viva, enquanto eu uso esse novo capital para expandir a rede de asilos de luxo gratuitos, que agora levam o meu nome, garantindo que o legado de amor que ele tentou destruir se transforme em uma barreira intransponível contra outros monstros como ele. E a doutora Beatriz me contou que, ao saber da valorização do terreno, o Pedro teve um novo surto de fúria que o levou a ser sedado, pois a ganância dele é a única coisa que ainda bate forte naquele peito vazio. E eu apenas olhei para o mar da minha varanda e percebi que a verdadeira liberdade não é apenas ter dinheiro, mas ter a paz de saber que o meu algoz está sendo devorado pela própria inveja em um lugar onde o sol só entra por uma fresta, provando que o Pedro não apenas perdeu uma mãe, ele perdeu a única pessoa que seria capaz de salvá-lo da sua própria insignificância, deixando-o para envelhecer em um hospital de prisão onde o único diagnóstico possível é o da falência total de um homem que trocou o seu futuro por um par de malas velhas e uma mentira que não durou sequer um inverno. O sol se pondo no horizonte da minha varanda em Santorini parecia pintar o mar de um dourado que eu nunca soube que existia. Mas enquanto eu tomava o meu vinho e sentia a brisa quente do Mediterrâneo, o Pedro estava encarando a última fresta de luz de uma cela de segurança máxima, onde o tempo não é contado em dias, mas em arrependimentos que não têm mais utilidade, porque a notícia da morte civil dele finalmente foi publicada, e agora o nome Pedro Silva não passa de uma nota de rodapé em um processo de fraude que será estudado em todas as faculdades de direito como o exemplo máximo de como a ganância pode destruir o DNA de uma família inteira. E eu recebi o vídeo da última audiência dele, onde ele aparecia numa cadeira de rodas, com a pele pálida e os olhos fundos de quem não dorme há meses, implorando para que o juiz permitisse que ele usasse o restante de um fundo de pensão para pagar uma cirurgia particular, mas o magistrado, com uma frieza que me deu um orgulho imenso, apenas respondeu que o Estado forneceria o tratamento básico que qualquer detento recebe e que o dinheiro dele agora pertencia ao Fundo de Reparação de Danos para Idosos, que eu mesma administro, deixando o Pedro em um estado de choque catatônico ao perceber que ele estava sendo tratado com a mesma indiferença gélida com que ele me tratou quando me empurrou para aquele asilo imundo, e eu vi o momento em que ele cobriu o rosto com as mãos ossudas, percebendo que os 35 anos de dedicação que eu dei a ele foram a única coisa que realmente o protegia de ser o nada que ele se tornou. E agora que ele está lá, esquecido por Deus e pelos homens, eu finalmente vendi a última propriedade que restava no nome dele e usei cada centavo para construir uma ala de fisioterapia avançada no asilo onde tudo começou, garantindo que o Recanto da Paz agora seja realmente um lugar de cura e não de morte, enquanto o Pedro apodrece em uma cama de hospital de prisão, cercado por estranhos que não sentem um pingo de pena de um homem que traiu a própria origem, e eu olho para o seu Jorge aqui ao meu lado, rindo e aproveitando a vida que nos foi quase roubada, e percebo que a maior lição que o Pedro aprendeu foi que você nunca deve tentar enterrar quem te ensinou a cavar, porque no fim das contas, eu não apenas sobrevivi ao abandono dele, eu floresci sobre os destroços da vida medíocre que ele construiu, deixando-o sozinho em um corredor escuro, onde o único som que ele ouve é o eco das suas próprias mentiras, enquanto eu sigo em frente, rica, amada e com a consciência de quem fez o que era certo até o último segundo, provando que uma mãe pode dar a vida pelo filho, mas também pode ser a mão que assina a sentença de quem decidiu que o amor não tinha valor comercial, e a única coisa que restou do Pedro foi um processo arquivado e um par de algemas que ele agora chama de família, enquanto eu brindo a minha nova vida com a certeza de que a justiça tarda, mas quando chega, ela tem o meu nome e o meu sorriso vitorioso.